Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula sobre como atuar com eficiência e celeridade em processos ambientais. Hoje nós abordaremos um caso prático que nós iniciamos essa abordagem na aula de ontem e também abordaremos o caso em que o advogado ele alegou no processo que o dano ambiental havia sido reparado. Porém, isso trouxe uma demora muito maior naquele processo do que se ele tivesse apresentado outras alegações e outros documentos técnicos. Então, nós vamos abordar esses casos, casos práticos, casos verídicos, que servem de estudo, servem de experiência para que profissionais da área ambiental, engenheiros ambientais, florestais, advogados, agrônomos, profissionais que trabalham com consultoria e advocacia ambiental não cometam esses mesmos equívocos. E também vamos abordar casos em que o processo ele fluiu com muito mais eficiência e mais celeridade devido ao trabalho também de profissionais ambientais. Então, nós devemos seguir esses exemplos para que os processos ambientais caminhem na maior rapidez e com a maior eficiência possível. Na aula de ontem, aula anterior, né, nós estávamos abordando o caso onde o profissional ele ingressou com licenciamento ambiental de uma atividade potencialmente poluidora que tinha dentro de uma fazenda, e devido a ele ingressar com esse processo ambiental, o fazendeiro ele sofreu uma fiscalização ambiental e diversas autuações e passou a responder também por diversos crimes ambientais. Tudo ocasionado pelo fato desse profissional dele, né, ter procurado esse profissional, é lógico, e desse profissional ter ingressado com o processo de licenciamento ambiental. Então, nós vamos explicar que antes de ingressar com o processo de licenciamento ambiental, você precisa fazer uma análise prévia de todas as atividades exercidas no empreendimento, de todas as intervenções que existe na área ali diretamente afetada ou até mesmo na área de influência direta do empreendimento que você pretende licenciar. E para quem é advogado, senhores, advogado também pode atuar com licenciamento ambiental. Algumas atividades dentro do licenciamento ambiental vai exigir anotação de responsabilidade técnica de um técnico específico. Aí, para apresentar esses documentos, se você for advogado, você contrata um profissional para fazer esse relatório, esse parecer técnico para os senhores. Então, advogados também podem atuar com licenciamento ambiental. Ah, Edson, mas eu sou advogado e não quero atuar com licenciamento ambiental. Tem alguma coisa interessante nessas aulas para mim? Tem tudo de interessante. Porque se você for atuar num processo onde seu cliente, um processo penal, por exemplo, onde seu cliente ele responde pelo crime de funcionar atividade potencialmente poluidora sem o licenciamento ambiental, você precisa saber como que funciona o licenciamento ambiental, se o seu cliente ele era realmente passível de licenciamento ambiental, qual classe era do licenciamento ambiental que ele seria passível. Então você precisa saber dessas informações. É muito comum, senhor. Eu já vi centenas, sou capaz de dizer, de processos onde o Ministério Público ele processa o cliente do advogado pelo crime de funcionar atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental, crime do artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, e o advogado ele não alega no processo que a atividade não é potencialmente poluidora, sendo que a atividade realmente não se enquadra em atividade potencialmente poluidora. O Ministério Público está movendo um processo de forma equivocada, porque também não sabe como funciona o licenciamento ambiental. Aí o advogado também não sabe como funciona, aí o juiz também não sabe como funciona,
e acaba ocorrendo ali muitas vezes um acordo de transação penal, muitas vezes é feito um TAC, ou muitas vezes o cidadão ele é condenado pelo crime de funcionar uma atividade potencialmente poluidora, sendo que a intervenção que ele realizou não é considerada atividade potencialmente poluidora. Para uma atividade ser considerada potencialmente poluidora, tem que ter uma norma que tipifique essa atividade como tal. Então, por isso, nessas aulas tem muita informação para advogados, porque é percebível que na área de meio ambiente, os consultores ambientais, os engenheiros agrônomos, biólogos, engenheiros ambientais, engenheiros florestais, que são consultores ambientais, na maioria dos casos, eles entendem muito mais de direito ambiental, do direito ambiental prático mesmo, do que os advogados. Então, por isso é importante, se você pretende atuar na advocacia ambiental, se você atua na advocacia ambiental, participar dessas aulas, assistir essas aulas, porque aqui tem muita informação para você também. E para você que é consultor ambiental, que é engenheiro ambiental, que é engenheiro florestal, tem muita informação para você também, porque para um arquivamento de um processo penal ambiental ou de uma ação civil pública ambiental, é necessário a apresentação de parecer técnico elaborado por você, engenheiro, por você, biólogo, por você, agrônomo. Em muitos dos casos, vai ser necessária a apresentação de um PRAD, um Projeto Técnico de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas, que agora é PRAD, é PRADA, de um PTRF. Vai ser necessário apresentar esses documentos para a reparação do dano ambiental. Então, é uma grande oportunidade de trabalho para você que atua na área de meio ambiente, para você técnico. Muitas vezes também você vai fazer uma perícia. Você precisa entender do direito ambiental para a sua perícia ela ficar alinhada com o processo ambiental. Porque muitas vezes você faz uma perícia, mas se você não entender o funcionamento do processo ambiental, a sua perícia muitas vezes ela não vai cumprir a função para a qual ela foi exigida, ela foi requisitada. Por isso você precisa entender de direito ambiental. E é isso que eu trago em meus treinamentos. Tentar conciliar o direito ambiental, a parte jurídica, com a parte técnica. Para assim trazer uma transformação maior na atuação tanto do advogado, tanto do técnico na área de meio ambiente. Então, dando sequência aqui, relembrando que aquele profissional ele tinha ingressado com o processo de licenciamento ambiental de uma atividade que era exercida numa fazenda, uma atividade potencialmente poluidora, e no local foi constatado outra atividade potencialmente poluidora, sem licenciamento ambiental, foi constatada intervenções em área de preservação permanente e foram constatados danos ambientais. Por isso, o empreendedor ele foi autuado e ele passou a responder um processo penal. E mesmo assim, e além disso, não é mesmo assim, não, e além disso, ele não teve a sua licença ambiental expedida. Então, se a licença ambiental do empreendedor não vai ser expedida, para que você vai entrar com o processo de licenciamento ambiental? Você tem que saber previamente se tem chances da licença ambiental do seu cliente ser expedida. Se não tiver nenhuma chance, aí você tem que estudar outros métodos. Trocar o empreendimento de local, desativar aquela atividade e começar com uma outra. Por quê? Para que você vai ingressar com o processo de licenciamento se você tiver o conhecimento prévio? Você vai ingressar com o processo de licenciamento de uma atividade, sabendo que, daquela forma ao qual ela se encontra, é impossível a licença ambiental dela ser emitida. Você só vai provocar os olhares do órgão ambiental para aquele empreendimento, uma fiscalização ambiental naquele empreendimento e vai ocasionar, vai resultar no fato
do seu cliente ele ser autuado e passar a responder processos ambientais. Ah, mas aí ele vai ter que me pagar porque eu ingressei com o processo para ele, o acordado entre eu e ele foi que eu iria ingressar com o processo de licenciamento ambiental. Ótimo, parabéns para você, você vai receber. Mas aquele cliente, ele vai sair falando mal de você para todo mundo, falando que você ingressou com o processo de licenciamento ambiental para ele, que devido a isso você sofreu diversas multas ambientais, que devido a isso que devido a isso, você não, né? Devido a isso ele sofreu diversas multas ambientais, que devido a isso aí ele passou a responder processos criminais ambientais e que além de tudo você não conseguiu emitir a licença ambiental dele. Quem vai querer te contratar com um currículo desse? Um currículo de profissional que ingressa com um processo de licenciamento ambiental para um cliente. Esse cliente, devido a esse processo, ele sofre diversas autuações ambientais, ele passa a responder processo penal ambiental, ele passa a responder ação civil pública ambiental, e além disso você não consegue entregar o documento que ele te procurou para emitir para ele. Como que você vai ter uma carreira de sucesso na área ambiental com essa fama? Não tem como. Então você precisa fazer uma avaliação prévia, detalhada do empreendimento que você pretende licenciar. Então, senhores, quando alguém procurar você para ingressar com o processo de licenciamento ambiental, o primeiro requisito que você precisa avaliar: se aquele empreendimento já possui algum processo de licenciamento ambiental. E no site dos órgãos ambientais, você consegue pesquisar isso detalhadamente. Inclusive, avaliar e verificar os documentos que foram apresentados, o motivo do indeferimento. Então, o empreendedor chegou para você para licenciar uma atividade potencialmente poluidora. O advogado, você trabalha com licenciamento ambiental? O engenheiro, você trabalha com licenciamento ambiental? O biólogo, você trabalha com licenciamento ambiental? O gestor ambiental, você trabalha com licenciamento ambiental? Eu preciso licenciar tal atividade. Ah, sim, vou licenciar para você. Aí, primeira coisa que você requisita: CNPJ, se for uma pessoa jurídica, né, o CPF, se for uma pessoa física. Na maioria dos casos vai ser pessoa jurídica. Você requisita esse CNPJ, pega esse CNPJ, joga lá no portal do CNPJ na internet, só digitar lá, consulta CNPJ. Aí você vai ver quais são as atividades que aquele empreendimento exerce. Está declarado lá no CNPJ. Ah, beleza. Aí você consulta também se existe autuação ambiental naquele CNPJ, naquele CPF, se ele está inscrito em dívida ativa. Você consegue consultar isso gratuitamente na internet. Posteriormente, você lança no site do órgão ambiental responsável pelo licenciamento. Aí vai sair lá se existe algum processo de licenciamento em nome daquele empreendimento. Se tiver, você vai lá e avalia detalhadamente qual a situação desse processo. Se ele já foi, se ele foi arquivado, o motivo do arquivamento, quais foram os andamentos, quais foram, né, os documentos apresentados nesse processo. Após essa análise, você já vai estar com uma gama de informação muito maior. Outra questão muito importante nisso, que eu vejo que os profissionais pecam muito. Quando você consulta o licenciamento ambiental, tem diversos documentos lá que você pode aproveitar, senhores. Às vezes você vai ter um trabalho imenso para emitir uma certidão de uso e ocupação do solo, sendo que o empreendedor já ingressou com outro processo de licenciamento que foi arquivado devido a outro motivo, que não foi a licença expedida
devido a outro motivo. E lá naquele processo tem lá a certidão de uso e ocupação do solo, só você fazer download dela. Então você não sabe disso, você fica correndo, pedindo ao empreendedor para ir na prefeitura, para emitir essa certidão. Lá na prefeitura trocou a política, ninguém acha essa certidão lá, ninguém nem sabe que certidão é essa, sendo que ela está lá no processo, só você clicar no botão e baixar. Então, por isso é importante fazer essa análise. Feita essa análise, você vai avaliar os critérios locacionais. Onde que esse empreendimento ele está situado? No site dos órgãos ambientais, você consegue fazer essa avaliação. No site de georreferenciamento dos órgãos ambientais. No sistema de dados espaciais dos órgãos ambientais, você vai conseguir verificar se aquele empreendimento está em unidade de conservação, se ele está em zona de amortecimento de unidade de conservação, se ele está em área de transição do bioma Mata Atlântica, da reserva da biosfera do bioma Mata Atlântica, porque isso aí acrescenta peso ao licenciamento ambiental, acrescenta valor na taxa que você vai pagar, porque muitas vezes o licenciamento ambiental de uma atividade ele é passível, por exemplo, de uma licença ambiental simplificada na modalidade cadastro. Aí, devido ao critério locacional, ele está ali dentro de uma zona de transição da reserva da biosfera do bioma Mata Atlântica. Aí acrescenta peso 1 no processo de licenciamento ambiental. Aí, essa licença já não vai ser uma LAS-cadastro, ela passa a ser uma LAS-RAS. Às vezes é uma LAS-RAS, ela passa a ser uma LAC 1, devido à localização daquele empreendimento. Então você precisa fazer essa avaliação prévia até para saber a taxa de licenciamento que você pode pagar. Que o empreendedor, né, irá pagar. Às vezes a taxa de licenciamento é 5 mil e poucos reais. Aí, devido ao critério locacional do empreendimento, a classe daquele licenciamento ambiental muda, passa para uma LAC 1, uma LAS-RAS, uma licença ambiental simplificada com apresentação de relatório ambiental simplificado, passa para uma LAC 1, que é uma licença mais difícil de ser emitida. Você vai ter muito mais trabalho. E a taxa que o empreendedor vai pagar passa de 5 mil e poucos reais para 60 e tantos mil, 80 e tantos mil. Aí você precisa avaliar o regulamento das taxas do estado, do município, que você for efetuar o licenciamento ambiental, o órgão responsável para efetuar esse licenciamento ambiental. Após essa análise, você vai ter que ir em loco, avaliar todo o empreendimento. Você vai ter que avaliar aqui, ou melhor, você vai ter que avaliar se existe intervenções em área de preservação permanente, se existe supressão de vegetação nativa dentro daquele empreendimento, porque se tiver, você vai ter que regularizar aquelas intervenções, senão o seu licenciamento ambiental não vai ser emitido. Por exemplo, você, na maioria dos casos, em diversos dos casos, o empreendimento que vai ser licenciado tem alguma intervenção em área de preservação permanente. Aí você precisa saber se aquela intervenção ela é passível de regularização ambiental. Porque o órgão ambiental vai ver aquela intervenção, senhores. E vai exigir que você apresente a autorização ambiental para realizar aquela intervenção. Se você não apresentar, você não vai conseguir emitir o licenciamento ambiental. Então você precisa apresentar a autorização. Em alguns casos, essa regularização, quando a intervenção ainda vai ser feita, dependendo do tipo de licenciamento ambiental, se for de LAC 1 para cima, a regularização é feita dentro do próprio processo de licenciamento ambiental. Mas se for uma intervenção que já existe previamente, você tem que apresentar a regularização dela. E se for uma licença ambiental simplificada, essa regularização ela é feita fora do processo de licenciamento ambiental, em outro processo
um processo de regularização ambiental, de emissão de autorização para intervenção ambiental. Então você vai ter que regularizar. Então você vai ter que saber se a intervenção em área de preservação permanente ela é passível de regularização, para informar isso para o seu cliente. Seu cliente não sabe disso. Ele não sabe os casos em que intervenções em área de preservação permanente são passíveis de regularização. E você, como profissional da área ambiental, como técnico, como engenheiro, como advogado, como consultor ambiental, você tem que saber disso. E as intervenções em área de preservação permanente só podem ser autorizadas e regularizadas em 3 casos: utilidade pública, interesse social, atividades eventuais de baixo impacto ambiental. As atividades de utilidade pública estão descritas todas elas no novo Código Florestal. As atividades de interesse social também estão descritas no novo Código Florestal. Além disso, o chefe do Poder Executivo, presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal, pode definir outras atividades como de utilidade pública e como de interesse social. Então, se tiver alguma resolução, alguma norma, algum documento do chefe do Poder Executivo Federal estabelecendo que uma atividade é considerada de utilidade pública ou de interesse social, essa atividade também pode ser exercida em área de preservação permanente, desde que regularizada junto aos órgãos ambientais. E além disso, nós temos as atividades eventuais e de baixo impacto ambiental. Então, se você for lá no Código Florestal, vai ter uma lista também de atividades consideradas eventuais e de baixo impacto ambiental. Porém, o Código Florestal ele prevê que os conselhos estaduais e o Conselho Federal de Meio Ambiente podem definir outras atividades eventuais de baixo impacto ambiental, além daquelas descritas no novo Código Florestal. Então, se você for lá na resolução CONAMA 369, você vai ver outras atividades eventuais de baixo impacto ambiental. E você precisa verificar se no seu estado tem alguma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente que define outras atividades eventuais de baixo impacto ambiental. Por exemplo, em Minas Gerais, temos a deliberação normativa 236 do COPAN, do Conselho Estadual de Meio Ambiente. Ela define outras atividades eventuais de baixo impacto ambiental, além daquelas descritas no novo Código Florestal, como, por exemplo, a construção de açudes e barramentos. Em Minas Gerais é considerado a atividade eventual de baixo impacto ambiental. Então você pode construir um açude e um barramento, desde que, é lógico, ingressando com o processo de regularização junto aos órgãos ambientais. Então você pode ali construir na APP um açude, um barramento, retirar a autorização para fazer essa intervenção na área de preservação permanente. Então você precisa avaliar se tem essas atividades naquele empreendimento que você pretende licenciar. Se tiver, você já regulariza essas intervenções. Se não tiver, ótimo. Vamos dar sequência ao processo de licenciamento ambiental. Aí você vai ter que avaliar se tem intervenção em recurso hídrico e se tem uso de recurso hídrico, para verificar se a intervenção ou o uso do recurso hídrico é passível de outorga. E aonde que você vai verificar isso? Nas resoluções dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Por exemplo, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais define que o uso da água cuja captação seja inferior a 1 litro por segundo, captação superficial, ela é dispensada de outorga, sujeita apenas a registro de uso insignificante. Agora, se ela for superior a 1 litro por segundo, aí já é necessário ter outorga. Então,
você precisa verificar nas resoluções do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do seu estado. Em Minas Gerais, basicamente é a DN CRH 07, 09 e a 76. Então você precisa avaliar também se existe alguma norma que dispensa alguma atividade de outorga. Por exemplo, em Minas Gerais, se você for fazer uma dragagem de um curso d'água, dragagem, retirada de material diverso do recurso hídrico, você é dispensado de outorga, mas você precisa emitir uma certidão de dragagem e tem que ter anotação de responsabilidade técnica. Aí o que acontece muito? O cidadão ele vai fazer um desvio do curso d'água ou uma retificação do curso d'água, tornar o curso d'água reto. Aí ele vai lá e faz um cadastro de dragagem. E quando a fiscalização chega, está sendo retirado material diverso? Não, está sendo desviado o curso d'água, está sendo retificado o curso d'água. Está sujeito à autuação por desviar ou retificar o curso d'água. Outra situação também. Muitas vezes, o profissional ele vai na DN 236 em Minas Gerais, que fala lá que desviar curso d'água ou retificar até 100 metros é atividade eventual de baixo impacto ambiental. Aí o cidadão, o profissional, vai lá e faz uma simples declaração para um desvio do curso d'água. Aí quando chega a fiscalização, ele apresenta, acreditando aqui, meu empreendimento está certinho aqui. Eu fui fazer o desvio aqui, eu tirei a autorização ali. Ótimo, beleza. Você tem autorização para intervenção na área de preservação permanente. Mas cadê a outorga para o desvio do curso d'água? Ah, precisa de outorga também? Sim. A simples declaração ou autorização para intervenção ambiental para desvio de curso d'água ou retificação de curso d'água é somente para intervenção na área de preservação permanente, que é as margens do curso d'água. É uma faixa marginal a partir da calha do leito regular do curso d'água. Isso que define o que é uma área de preservação permanente. O Código Florestal define lá. Tem que ser resguardada uma faixa marginal a partir da calha do leito regular do curso d'água, que varia de 30 a 500 metros de acordo com a largura do curso d'água. Em área urbana considerada antrópica consolidada, o município também ele pode criar uma lei municipal diminuindo essa metragem para cursos d'água em área urbana consolidada. Mas, quando você vai fazer um desvio, você vai mexer dentro do curso d'água. Aí, as deliberações dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, elas estabelecem que é necessária a outorga. Aí o profissional emitiu a autorização para intervenção, aquilo ali está beleza, ele não vai poder ser autuado por intervenção em área de preservação permanente, mas ele vai ser autuado por desviar curso d'água sem a devida outorga, porque precisa ter os dois documentos. Um documento só não regulariza tudo. E acontece muito esse equívoco. Tem discussões, tem profissionais antigos na área que falam não precisa, não precisa. Então vai nessa, confia. Confia que você vai ser autuado. E eu posso garantir para vocês que vocês vão fazer uma defesa administrativa e não vão ganhar. Porque uma coisa é autorização para intervenção em área de preservação permanente. Prevista lá que é permitido nos casos de atividades eventuais de baixo impacto ambiental. Aí, no caso, a deliberação normativa do Conselho Estadual de Meio Ambiente definiu que desvio e retificação de curso d'água é uma atividade eventual de baixo impacto ambiental. Então, pode ser feita em área de preservação permanente. Ótimo, beleza. Aí você tira uma AIA ou faz uma simples declaração se for em pequena propriedade rural com menos de 4 modos fiscais, certíssimo. Mas e para mexer no leito regular do curso d'água? E o Conselho Estadual de Recurso Hídrico define que é uma atividade passível de outorga.
Se você não tirar a outorga, você vai ser autuado por essa intervenção sem a devida outorga. Por isso, é importante uma análise detalhada da norma e do processo ambiental e do local do empreendimento. Há um tempo atrás, eu estava estudando um caso cuja uma empresa ela ingressou, ela adquiriu um terreno, na verdade, para construir a sua sede. Pagou ali no terreno cerca de R$ 200 mil. E quando ela iniciou a construção dessa sede, o que aconteceu? Foi constatado que aquele local havia sido um depósito clandestino de lixo e que aquele lixo ele tinha contaminado todo o solo e o lençol freático daquele local. Isso resultou na seguinte situação: aquela empresa ela não pôde construir a sua sede ali e também teve que arcar com as custas da reparação do dano ambiental, porque o dano ambiental ele é pró-terreno, ele se adere ao terreno, ao imóvel. Teve uma decisão recente do STJ agora que fala que os valores referentes a dano ambiental podem ser cobrados daqueles proprietários que possuíram o imóvel a partir da existência do dano ambiental. Então pode ser cobrado de qualquer um desses, mas o proprietário atual do imóvel vai ter que arcar com aquela reparação daquele dano. Então olha o prejuízo. Então por isso também é importante fazer uma análise prévia da existência de danos ambientais no local que você pretende efetuar um licenciamento ambiental, você pretende implantar uma atividade potencialmente poluidora. E senão os prejuízos, mais uma vez, podem ser muito grandes. Só para os senhores terem uma ideia das oportunidades de trabalho na área de meio ambiente com processos ambientais, somente em 2016, o estado de Minas Gerais lavrou mais de 16 mil, na verdade, somente em 2023, né? O estado de Minas Gerais lavrou mais de 16 mil autuações ambientais. O IBAMA lavrou mais de 7 mil. Lavrou mais de 7 mil autuações ambientais. Os demais estados lavraram muitas autuações ambientais, que eu não sei a quantidade de cada estado. Além disso, tem as autuações ambientais lavradas pelos municípios. E a responsabilidade ambiental, senhores, ela é tripla. Tríplice responsabilidade ambiental. Normalmente, quem é autuado na esfera administrativa responde um processo na esfera penal, porque a maioria das infrações ambientais configura crime ambiental também, e responde um processo na esfera civil. O Ministério Público pode mover um processo objetivando compelir aquele autor ou aquele proprietário do imóvel, aquela pessoa que tem um nexo de causalidade com o dano ambiental, a reparar aquele dano. E também pode exigir danos morais coletivos, que é nos casos que o dano ambiental ele afeta uma coletividade, por exemplo, aqueles desastres que ocorreram em Minas Gerais das mineradoras. Então aquilo ali dá ensejo a dano moral coletivo. Então você precisa avaliar bem o local, porque se tiver um dano ambiental, o seu cliente ele pode responder em 3 esferas. E também você precisa avaliar a oportunidade de trabalho, porque com essa quantidade de autuações ambientais, é necessário a autuação de profissionais ambientais, engenheiros, biólogos, agrônomos, para conseguir o arquivamento desses processos ambientais. O que acontece muito? Muitas vezes não é apresentado no processo ambiental um relatório técnico de reparação dos danos ambientais. Com isso, o dano ambiental ele não é reparado, senhores.
ele não é comprovada a sua reparação. Se não for comprovado a reparação dos danos ambientais, o processo não vai ser extinto. Teve um tempo atrás, eu fui requisitado para vistoriar um local onde o cidadão ele foi autuado por intervenção em área de preservação permanente. Posteriormente, ele sofreu um processo criminal, foi processado pelo crime do artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais, por impedir ou dificultar a regeneração de florestas e demais formas de vegetação. E no decorrer desse processo, o advogado alegou que o dano ambiental já havia sido reparado naturalmente, que a vegetação nativa ela havia se regenerado naturalmente no local e pediu a extinção do processo. Eu não sei se passou pela cabeça desse advogado que o Ministério Público iria arquivar esse processo somente com base na sua alegação, sem nenhuma prova, porque eu acredito que só possa ter acontecido isso. Aí o Ministério Público requisitou a fiscalização ambiental para ir no local avaliar se o dano ambiental realmente foi reparado. Aí chegando no local, nas exatas coordenadas geográficas que constam no auto de infração e que constam no processo ambiental, no processo penal ambiental e também no processo administrativo, o que tinha no local? Quando o cidadão ele foi autuado por quê? Ele tinha feito uma intervenção em área de preservação permanente. Ele tinha feito um desaterro, uma terraplenagem naquele local, a menos de 30 metros da calha do leito regular do curso d'água, da área de preservação permanente. Ele não possuía a autorização dos órgãos ambientais para realizar aquela intervenção. E, no decorrer do processo, o advogado falou que o dano ambiental havia sido reparado, peticionou lá no processo alegando isso, porque a vegetação nativa havia se regenerado no local. Eu só posso acreditar que ele acreditou que o promotor iria arquivar o processo com base somente na sua alegação. Porém, o promotor não vai fazer isso simples. Ele vai requisitar a fiscalização ambiental para ir no local avaliar se o dano ambiental foi reparado ou não. Na maioria dos casos, mesmo quando o advogado apresenta um relatório técnico elaborado por um profissional competente, com ART e tudo mais, na maioria dos casos o promotor requisita a fiscalização ambiental para verificar se aquele relatório técnico ele condiz com a realidade dos fatos. Imagina no caso em que o advogado apenas peticionou alegando que o dano ambiental foi reparado naturalmente. Vocês acham que o promotor não vai requisitar a fiscalização ambiental para ir no local avaliar se o dano foi reparado ou não? Mas é lógico que vai. E isso aí só vai trazer uma demora desnecessária ao seu processo. E neste caso em questão, o promotor requisitou a fiscalização ambiental para ir no local. Chegando no local, onde havia sido feita essa intervenção, esse desaterro, o dano ambiental tinha sido reparado. Mas nunca no local tinha sido construído um galpão. Ou seja, tinha uma nova intervenção em área de preservação permanente. Quando o cliente desse advogado foi autuado, a área ficou com as atividades suspensas, ficou determinado isso no auto de infração. Lembrando, senhores, existe uma diferença... Opa, esbarrei no microfone, que deve ter feito uma zoeira estranha aí. Existe uma diferença em alguns estados, em algumas normas, em Minas Gerais, existe essa diferença entre embargo e suspensão da atividade. Embargo da atividade, em regra, é utilizado quando uma atividade tem autorização ambiental ou tem uma licença ambiental, mas ela está sendo exercida em desacordo com aquela licença ou em desacordo com as normas vigentes. Então aquela atividade ela é embargada. Agora,
Suspensão das atividades é quando a atividade não tem nenhum documento que a regularize, não tem licença ambiental e nem tem autorização ambiental para o caso de intervenções. Aí é determinada a suspensão das atividades no local. Então, neste caso, havia uma determinação legal, que constava no auto de infração, que constava na norma de suspensão da atividade no local. Como aquele cidadão não obedeceu à suspensão e construiu um galpão naquele local, ele foi novamente autuado. Vai responder outro processo. O STJ entende que o crime de impedir ou dificultar a regeneração de floresta e demais formas de vegetação, ele é um crime permanente. Enquanto a atividade estiver ali, impedindo ou dificultando a regeneração, sem a devida regularização junto aos órgãos ambientais, o crime está ocorrendo. Então, aquele cidadão, aquele empreendedor, além dele não ter reparado o dano ambiental, ele sofreu uma nova autuação e vai responder um novo processo. E, além disso, a autuação, essa nova autuação, foi determinada a demolição da obra. E aquela obra dele, ela não se enquadra nem em utilidade pública, nem interesse social, lembrando lá atrás, os casos passíveis de autorização ambiental, nem atividades eventuais de baixo impacto ambiental. Então, aquele cidadão vai ter que demolir aquela obra. Não vejo outra forma. Em alguns casos, o profissional ele faz um projeto de reparação do dano ambiental em outro local e o Ministério Público, em muitos casos, aceita. Mas nesse caso, já havia sido determinada a suspensão da atividade, ele não obedeceu e construiu aquele galpão ali, o que ocasionou em mais um processo ambiental, mais um auto de infração e agravou aquela situação. Então existem formas, existem maneiras de você atuar num processo ambiental de forma mais eficiente, porque eu não vejo eficiência nenhuma nessa atuação desse advogado. Atrasou o processo, agravou o processo, resultou em mais autuações ambientais e agravou o dano ambiental. Não vejo eficiência nenhuma, esse processo vai perdurar por anos agora, a não ser que ele aplique alguma técnica específica, que a gente vai ensinar ainda durante essas aulas, para reverter essa situação. Mas se ele não aplicar, esse processo vai só se agravando e não vai ser arquivado nunca. E no final, esse réu nesse processo vai ser condenado. Outra situação importante de ser observada, senhores. Na lei de crimes ambientais, existem 20 crimes de menor potencial ofensivo, que é aquele cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. 20 crimes de médio potencial ofensivo, que é aquele cuja pena mínima não ultrapassa 1 ano. E existe 4 crimes apenas de maior potencial ofensivo, que é aquele cuja pena mínima é maior que 1 ano. Então, na maioria dos crimes ambientais, o Ministério Público vai propor um acordo de transação penal ou um acordo de suspensão condicional do processo. E esse acordo ele é sempre condicionado à reparação do dano ambiental. Aí, quando o empreendedor, o réu no processo, procura um profissional da área de meio ambiente para avaliar e para fazer a reparação do dano ambiental, o que todo profissional da área de meio ambiente faz? 90%. Faz um PRAT ou um PTRF, um Projeto Técnico de Recuperação de Áreas Degradadas, ou um PTRF, Projeto Técnico de Reconstituição da Flora. É em 99% dos casos. E o advogado peticiona lá no processo, apresentando aquele documento, pedindo a extinção do processo, como que se aquilo ali
fosse o documento necessário para arquivar o processo. Não, senhores, aquele documento ali, ele é um documento que ele estabelece as medidas para reparar o dano ambiental. E muitas vezes é melhor você não apresentar esse documento. Tem documentos mais eficientes que você vai apresentar e que vai ocasionar o arquivamento do processo ambiental com muito mais celeridade e eficiência. Se você fazer um PRAD, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, estabelecendo plantio de vegetação nativa no local, enquanto aquela vegetação nativa não se regenerar e estiver em um estágio satisfatório, o processo ambiental não vai ser arquivado. A justiça vai ficar requisitando a fiscalização ambiental para ir no local comprovar se o dano ambiental já foi efetivamente reparado. Enquanto aquela vegetação não se desenvolver, o dano ambiental não vai ser reparado. Aí eu já vi profissional fazer um PRAD, fazer um PTRF, um Projeto Técnico de Reconstituição da Flora, mandando plantar vegetação nativa no processo, né, nesse projeto técnico, estabelecia o plantio de vegetação nativa em cima de uma área onde ocorreu o depósito à disposição de resíduo classe A da construção civil. A área era um aterro de resíduo da construção civil, entulho de obra. Aí o cliente foi lá e plantou as mudinhas lá em cima do aterro. Aquela vegetação se regenerou, pessoal? O que vocês acham? É nunca. Aonde vegetação nativa vai se desenvolver em cima de uma área de aterro de resíduo da construção civil? Uma área, um aterro de entulhos. Não vai se desenvolver. Se não se desenvolver, o processo não vai ser arquivado. Então, muitas vezes, tem formas mais eficientes de ocasionar essa extinção do processo, de comprovar a reparação do dano ambiental, do que apresentar um PRAD, um PTRF, que na maioria dos casos é copia e cola. Então vocês têm que ficar atento a isso. Na próxima aula, nós já estamos aqui com quase 50 minutos de aula, então nós vamos deixar para abordar a situação na aula final. Nós vamos demonstrar o caso onde uma profissional, uma empreendedora, né, no caso, uma pessoa, ela cometeu uma infração ambiental, estava respondendo um processo ambiental há mais de 5 anos. Ela tinha feito um açude na sua propriedade. E esse açude ele estava em área de preservação permanente e ele foi construído sem autorização dos órgãos ambientais. Nesse caso não é licença, é autorização, porque era uma intervenção ambiental. A construção de açudes e barramentos não é considerado, pelo menos em Minas Gerais, atividade efetiva ou potencialmente poluidora. Ela é considerada uma atividade eventual de baixo impacto ambiental. Então, ela é passível de autorização ambiental. E essa pessoa, ela construiu esse açude na sua propriedade sem autorização dos órgãos ambientais. E ela passou a responder num processo penal ambiental. Nesse processo penal ambiental, devido ao crime do artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais, não é o crime do artigo 60. Muitas vezes o Ministério Público vai processar essa pessoa que construiu esse açude, fez essa intervenção em área de preservação permanente no crime do artigo 60. Não se amolda. Tem que ser no crime do artigo 48. Então, o Ministério Público tem que processar no artigo 48 para o fato se amoldar à tipificação penal. Então, essa pessoa estava respondendo por esse crime do artigo 48. Como é um crime de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, essa pessoa, no processo penal ambiental, foi oferecido para ela um acordo de transação penal. Ela assinou esse acordo de transação penal. E o acordo de transação penal ele é sempre condicionado à reparação do dano ambiental, assim como o acordo de suspensão condicional do processo. Então, ela teria que pagar determinado valor em pecúnia para o processo dela ser extinto e efetuar a reparação do dano ambiental. E ela procurou uma empresa renomada
Eu falo isso que eu vi o PTRF dela, eu vi o PRAD dela. Na área ambiental, uma empresa que mexe com grandes mineradores, e essa empresa fez um PRAD para ela. E nesse PRAD estabelecia que ela teria que aterrar todo aquele açude e plantar vegetação nativa no local. E ela então começou a obra de aterrar o açude. Aí quando ela tinha gasto já uns 300 caminhões de terra, ela percebeu que ela não teria condições financeiras de aterrar todo aquele açude, porque ia gastar mais uns 400 caminhões, e o custo seria muito alto. Então ela interrompeu a obra e ficou lá parada. Aí o Ministério Público notificou ela para comprovar a reparação do dano ambiental. Ela não comprovou porque ela não efetuou o PRAD. Ela não implantou o PRAD de acordo com o que foi feito. Então o Ministério Público foi e ofereceu para ela uma suspensão condicional do processo, onde ela teria que pagar mais um valor em pecúnia, ela pagou, e teria que ficar sem se ausentar da comarca durante um tempo, cumprir outras medidas, e, além disso, precisava efetuar a reparação do dano ambiental, porque esses acordos eles são sempre condicionados à reparação do dano. Aí ela não conseguiu efetuar essa reparação do dano ambiental. Então ela estava desesperada, que ela não teria esse dinheiro para arcar com todo aquele aterramento do açude. Então ela me procurou para me pedir uma orientação. Eu fui, expliquei para ela o que deveria ser feito. Ela procurou um profissional que até já fez mentorias comigo. E esse profissional conseguiu arquivar o processo dela em menos de 6 meses. Com um gasto muito inferior ao que ela já tinha tido e ao que ela teria ainda. Apenas aplicando o método correto. E na aula de amanhã eu vou explicar como que esse profissional conseguiu o arquivamento desse processo ambiental. De forma rápida, eficiente, menos onerosa e segura e correta, de acordo com o que diz as normas vigentes. Então eu espero a todos na aula de amanhã, que é a nossa última aula sobre arquivamento de processos ambientais, onde iremos demonstrar como se faz esses arquivamentos, como se procede para conseguir esses arquivamentos de processos ambientais de forma rápida e eficiente. Então, aguardo a todos na aula de amanhã. Foi uma satisfação estar mais uma vez com os senhores. Muito obrigado.